Boa noite, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs. Mais uma vez nos encontramos aqui no Seminário São Camilo em Belo Horizonte e também nas redes sociais para falar um pouco da experiência e da espiritualidade de São Camilo. Antes de nós começarmos, retomarmos esse itinerário que nós estamos fazendo desde o mês de março, peço que vocês já vão deixando o like para que essa gravação, esse vídeo possa chegar a outras pessoas. Vão deixando os seus comentários, que à medida do possível, ao longo da semana, nós vamos respondendo, tá certo? E hoje, retomando esse itinerário, nós vamos tratar um pouco da espiritualidade de São Camilo a partir de uma perspectiva mariana. Nós que estamos aí no mês de maio, dedicado às mães e à Virgem Santíssima. E hoje comigo está um dos padres aqui da casa, Belo Horizonte, que vai se apresentar a vocês. Boa noite, religioso Mateus. Boa noite aos nossos internautas. Uma alegria chegar até você nesta noite, neste mês de maio. Eu sou o padre Elielton, trabalho aqui na formação no Seminário São Camilo em Belo Horizonte. E é uma alegria estar com vocês nesta noite, neste mês mariano, olhando pelos olhos de São Camilo a sua devoção à Nossa Senhora. Pois é, caríssimos irmãos, então, para começarmos bem esse momento de oração, de um pouco de aprendizagem sobre a espiritualidade de São Camilo na sua vida, sempre retomando aquela perspectiva que eu trazia lá no primeiro vídeo, dessa teografia na vida de São Camilo, essas marcas que Deus deixou na vida e na história de São Camilo, para que nós possamos fazer com que esse momento se torne cada vez mais próximo de Deus. Cantemos juntos uma música dedicada a Nossa Senhora, para podermos interiorizar esse momento, nos tornar cada vez mais próximo dessa mulher que se fez serva, se fez mãe, se fez servidora. Que nós possamos encontrar de fato neste vídeo não só os meios que São Camilo encontrou para chegar a Nossa Senhora, mas que nós possamos, a partir dele, aprendendo com ele, também encontrar os meios para chegar até a presença da materna da Santíssima Virgem. Ó minha alma, retorna à tua paz, como criança bem tranquila no regaço acolhedor de sua mãe.
para iniciarmos bem este momento, invoquemos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, saúde dos enfermos, rogai por nós. Mais uma vez, pessoal, vou pedir para vocês enviando o link dessa live para todos aqueles que precisam, você acredita que precise ver essa live falando sobre a espiritualidade mariana na ordem dos ministros dos enfermos, de forma particular do nosso pai fundador, São Camilo de Leles. Bem, para começar então essa conversa com o Padre Eliel, né, nós dois aqui e com vocês, vamos retomar um pouco então do caminho que nós temos feito. No último mês, no dia 14, nós falamos da juventude, Padre, de São Camilo até a sua conversão. E por graça de Deus, né, acredito que seja por graça de Deus, o dia 14 de maio, nós vamos falar da conversão até justamente os primeiros votos, os votos perpétuos de São Camilo. E a gente percebe nessa caminhada a presença singular de Maria ao longo dessa jornada, né, Padre? Desde a sua conversão até os primeiros votos. Com certeza, é interessante, religioso Mateus, aqueles que nos acompanham, né? A presença materna de Maria na vida de Camilo é muito interessante nós olharmos à luz da perspectiva da sua experiência materna com a sua mãe Camila. E essa presença de Nossa Senhora ao longo de toda a sua vida vai fazer com que ele transforme todo o seu jeito de ser e até mesmo ele é impulsionado no cuidado para com o enfermo. E o que eu acho interessante é justamente uma das fases de São Camilo que expressa esse carinho materno que ele recebe de Camilo, principalmente de Nossa Senhora, ao longo da sua caminhada, é que nós devemos cuidar dos doentes com amor de mãe, daquela mãe que cuida do seu filho único que está doente. Com certeza a expressão máxima do serviço de Maria também é a Cristo. Uma vez São Camilo tem uma proximidade muito grande com o Cristo crucificado, consequentemente ele tem uma aproximação muito grande também com a Virgem das Dores, né, com a Virgem da Piedade também. A palavra mãe é sinônimo de cuidado, e Camilo, embora sua mãe já idosa, ele experienciou muito cuidado de sua mãe, né? Então o cuidado de Camila para com Camilo, depois o reflexo na Virgem Maria, o cuidado de Maria também, através da sua conversão e datas comemorativas marianas, faz com que ele traz em si esse coração materno para que pudesse servir os doentes, né? Então esse coração materno é aquele que é capaz de doar, aquele que é capaz de estar ao lado do sofredor, assim como uma mãe, né? Porque uma mãe, quando vê um filho doente, ela é capaz de guardar os seus sofrimentos para cuidar do sofrimento do filho. Assim também Camilo, ele quer olhar para as virtudes daquilo que ele colheu de sua mãe materna, mas acima de tudo do cuidado de Maria para com Jesus, e assim termos sempre esse coração materno, porque uma frase de Camilo liga a outra. Se ele diz para nós termos esse coração materno para cuidarmos dos enfermos, como uma mãe cuida de seu único filho que está enfermo, é interessante nós recordarmos que Camilo também nos diz, quando adentrar a cuidar de um enfermo, lembre de ser Jesus e ver Jesus. E quem mais cuidou de Jesus a não ser Maria? Então esse exemplo de Maria no cuidado também quer ser para nós, enquanto camilianos, esse impulso para cuidarmos dos nossos irmãos, de modo especial os enfermos. E aí, retomando aquilo que eu disse no começo, que foi graça de Deus esse momento da história de São Camilo, é porque justamente a conversão, como eu já falei no último vídeo, se dá dia 2 de fevereiro, né, de 1575. E dia 2 de fevereiro é a festa, né, da apresentação do Senhor, mais da purificação de Nossa Senhora. Então é algo marcante na vida de São Camilo também. E aí nós vamos percebendo, né, Padre, que ao longo dessa história, então até os primeiros votos, outros elementos que são muito importantes para nós enquanto ordem vão sendo trabalhados ao longo dessa história.
depois dessa experiência de conversão num dia de Nossa Senhora, né, nós também temos aí o nascimento da Ordem dos Camilianos, né, no 15 de agosto, no dia de Nossa Senhora da Assunção. E depois, a primeira vez, né, o primeiro voto perpétuo a ser tomado, a ser professado, que é o de São Camilo, é feito numa festa também de Nossa Senhora, dia 8 de dezembro, que é a Imaculada. Né? E como o senhor percebe, padre, a partir disso também, dessa experiência de Camilo, essa experiência nossa, enquanto religiosos camilianos, dos seus filhos também, esse aproximar-se também de Nossa Senhora. É interessante que a presença de Nossa Senhora ao longo da história de toda a ordem, ela é de papel fundamental. Você ressaltou alguns momentos importantes, a conversão, a aprovação da ordem. Também é interessante que durante a peste, Camilo ele consagra a ordem a Nossa Senhora e por isso nós passamos a usar o rosário no hábito, né? E é interessante que ele pede para que todos os religiosos recitem o rosário de modo especial aos sábados, essa devoção mariana. E é interessante que nós, enquanto religiosos nos dias de hoje, trazemos muito forte em nós essa devoção mariana. De modo especial, os religiosos de votos perpétuos, todo 8 de dezembro, renovam por devoção a sua consagração à ordem e recitam o Magnificat, que é esse canto tão belo mariano, que é esse despojamento de Maria e, acima de tudo, o serviço. Então, assim, é interessante nós olharmos que a presença materna de Maria na vida de Camilo, na vida da ordem e até os nossos dias de hoje, ela é fundamental para que possamos vivenciar a nossa fé e de modo particular. Se nós somos convidados a ver Cristo no enfermo, a ser Cristo no enfermo, a nossa devoção mariana é nós contemplarmos Maria com os olhos de Jesus, mas muitas vezes olhar Jesus com os olhos de Maria. Aí está o sentido da nossa vida, da nossa consagração, para podermos servir os enfermos, a exemplo de São Camilo. E eu, como religioso de voto simples, né, percebo com muito carinho essa experiência mariana. Né? Nós, nesse mês de maio, também por pedido não só do Padre Elielto como superior da casa, mas também como prova desse amor, né, nosso à Virgem Santíssima, estamos rezando o terço várias vezes na semana. Uma prática que nós fazemos pessoalmente, mas um encontro comunidade no sábado, como nosso pai fundador pede. Mas a intimidade que nós temos com Nossa Senhora, apesar de praticamente todas as congregações também ter esse amor materno, essa dedicação à veneração à Virgem Santíssima, nos faz, né, eu particularmente, retomar o nosso serviço àquele primeiro amor, né, aquele primeiro amor. E de fato, nós percebemos a mão de Maria nessa condução da nossa vocação. Né? Ela, juntamente, é claro, pelas graças do Cristo, né, que vamos sustentando ao longo da caminhada. Até porque é uma caminhada longa, né, de 8 anos de formação, mas nós percebemos, né, eu particularmente percebo as mãos maternas de Maria ao longo da caminhada. Inclusive São Camilo, num livro que nós temos enquanto ordem camiliana, que o padre também trouxe, a gente até nem tinha pensado em trazer, mas acabamos trazendo juntos, que fala sobre a espiritualidade camiliana, que foi um livro de comemoração dos 90 anos da nossa presença no Brasil. Traz também essa perspectiva de Maria como mãe da misericórdia, né? E eu percebo, por exemplo, na minha história particular, pessoal, depois o Padre Elielto pode falar um pouco da sua também, essa história particular. E cá entre nós, gente, o Padre Elielto, eu chamo ele o mariólogo da nossa ordem, da nossa província, porque ele tem essa devoção muito próxima, esse carinho muito mais próximo com Maria Santíssima. Então, eu de fato percebo, né, Padre, essa presença de Maria, Mãe das Misericórdias, na minha vida pessoal. É interessante a gente olhar, né, a história, quando você narrava aqui, religioso Mateus. Me recordava, né, quando a gente pega o biógrafo de São Camilo, de Capelli, ele narra que Camilo, quando chegava ao hospital para o trabalho, para visitar os doentes, antes ou ele iria diante do sacrário ou diante da imagem de Nossa Senhora, pedindo a força, a sabedoria
para poder cuidar dos enfermos. E ele terminava a visita aos enfermos ou diante do sacrário ou diante da imagem de Nossa Senhora que tinha nos corredores do hospital. E é interessante que essa dinâmica, né, de Camilo, de levar a presença materna por Jesus até os doentes, mas também de trazer o sofrimento, como se dizia, a misericórdia, trazer a miséria ao coração misericordioso da mãe e que ela leve até Jesus para que pudesse ser a cura. E uma coisa que eu acho muito interessante quando nós olhamos Maria nesse dinamismo da mãe da misericórdia, porque em seguida a gente diz: mostrai-me Jesus. E muitas vezes Deus nos proporciona no nosso carisma, no nosso trabalho, encontrar Jesus. Maria, sua missão, a sua vida a este mundo, ela como escolhida, é para mostrar Jesus. E a nossa vida também como camilianos, como aqueles consagrados para servir os enfermos, é ter este coração materno para sempre mostrar Jesus àqueles que estão enfermos e àqueles que sofrem. Justamente. E o senhor falando desse movimento da história, né, de Maria que toca, e aí retomando aquilo que o padre tinha falado antes, dessa dedicação da ordem a Maria, eu recordei agora também, falando dos 90 anos dos caminhantes no Brasil, que esse exemplo de Maria ressoa em toda a ordem também nas nossas missões. Inclusive a chegada dos caminhantes no Brasil se dá no dia 15 de setembro de 1922, né, que é justamente dia de Nossa Senhora das Dores. Então, mais uma vez mostrando que as mãos de Nossa Senhora vai conduzindo, né, um pouco da nossa história, da nossa espiritualidade, mas também da nossa história no serviço aos enfermos. Né? E é interessante também a nossa devoção, né, a Salus Infirmorum, né? Porque Camilo, embora tenha uma devoção à Nossa Senhora, mas até então não tinha-se uma devoção que era própria da ordem. E então uma nobre senhora italiana ofereceu a Camilo um ícone de Nossa Senhora. E Camilo a deu o nome de Salus Infirmorum, né? Saúde dos enfermos. Nós celebramos sua festa no dia 16 de novembro. E é interessante que os traços maternos de Maria, porque Camilo dá a ela esse título, Salus Infirmorum, é também por causa dos seus traços, né? Traz em si a cor vermelha da maternidade e a cor verde, que é a esperança, e sempre apontando para o Cristo, que é a saúde dos enfermos. Então é muito interessante quando a gente pega a iconografia mariana, e é a nossa iconografia que temos como presente da nossa ordem, está esse ícone na igreja de Santa Madalena em Roma, onde tem a nossa casa geral. E é interessante, né, quando eu estive lá, tive a oportunidade de rezar diante do ícone, né, e quando eu parei para rezar diante da Nossa Senhora Saúde dos Enfermos, eu me perguntava, né, quantas vezes certamente Camilo não rezou diante desse ícone, né? Então eu pedia que o olhar da mãe, Saúde dos Enfermos, também pudesse olhar os meus olhos, assim como um dia ela olhou para a vida de Camilo. Então é muito interessante nós olharmos essa presença materna de Maria, que vai sempre conduzindo a nossa vida. Padre, e só falando dessa experiência que o senhor teve, né, junto ao ícone de Maria Saúde dos Enfermos, na sua Saúde dos Enfermos, como o senhor nos falaria na sua vida vocacional, na sua vida como já há 5, 6 anos, né, de votos e como camiliano, né, mas na verdade uma história muito maior, que tem todo o período vocacional. Como o senhor vê esse toque da mão materna de Maria na história do Senhor? Eu gosto de dizer que Maria, eu tenho uma predileção muito grande por ela, porque eu percebo muito o amor dela pela minha vida, né? Eu acho que eu sou muito amado por Maria, tanto que eu gosto de toda a imagem de Nossa Senhora, eu gosto sempre de ter uma flor para ela, né? Como se fosse esse carinho mesmo de filho para com uma mãe. Acredito que Maria, ao longo da minha história vocacional, ela me demonstrou por a sua presença materna em muitos momentos, né? Recordo de modo especial na minha ordenação, né? Quando eu fui ordenar padre, o irmão Viveiros de Aparecida, ele me liga e me diz: padre, estou indo para a sua ordenação, mas vou levar um presente para o senhor. Olha, o que o senhor vai trazer para mim, irmão? Ele me disse: vou levar a imagem peregrina do Santuário Nacional de Aparecida, para que a gente possa preparar, né? Preparar aí a sua ordenação. Então, para mim ali foi uma presença muito materna de Nossa Senhora que conduz, de Nossa Senhora que está sempre presente na minha vida.
e eu gosto de dizer, né? Eu sou muito devoto da Salve Rainha, e mais uma vez, às vezes eu peço a ela: Maria, me mostre sempre Jesus, e me toma sempre pela mão, porque é ela que nos conduz, né? Eu imagino que muitas vezes Jesus, ainda na infância, Jesus menino, Maria o tomou pela mão para ensinar o caminho, Maria que ensinou Jesus a falar, Maria que ensinou Jesus a caminhar, né? E depois é belo perceber, né, esse carinho de Maria que contempla a glória do Filho. Então a presença de Maria na minha vida, ela é muito constante, né? Eu acho que ela me cuida como um filho muito predileto dela. Olha, realmente é algo marcante quando nós percebemos, né, não só eu, como também filho de formação do Padre Elielto, mas quem conhece o Senhor percebe, né, esse amor realmente à Virgem Santíssima. E vemos os frutos desse amor, né, na história do Senhor, na vida do Senhor, no dia a dia, né? E é algo de fato essencial e necessário. Também voltando à história de São Camilo, nós percebemos isso na vida dele também até o fim. O Senhor, na hora que a gente estava chegando para fazer a live, o padre falava, né, do testamento de São Camilo. Sim, o próprio testamento de São Camilo, em seus escritos, muitas vezes Camilo ele remonta à presença materna de Maria, né? Gostaria de partilhar com todos vocês, né, um trecho do seu testamento que ele diz assim: deixo a minha vontade nas mãos da Virgem Maria, Mãe do Onipotente Deus, e pretendo não querer outra coisa senão aquilo que a Rainha dos Anjos quer, e faço dela minha protetora e advogada. Muito interessante essas palavras de Camilo, né? Deixo a minha vontade nas mãos da Virgem Maria. Essa confiança, esse abandono mesmo de filho nas mãos de uma mãe, né? E Camilo certamente ele abandonou-se nas mãos de uma mãe e também de Cristo. E é interessante essa transformação da vida de Camilo, né? Acredito que a experiência mariológica de Camilo e também a sua experiência com Cristo a partir da sua conversão foi uma mudança radical de vida. E eu acho que o que sustentou Camilo ao longo de toda a sua vida foi essa presença materna de Maria e também essa experiência com Cristo. Na Ticatelli ele escreve também, né, que São Camilo, quando ele cai do cavalo e se converte, certamente antes ele teria participado da missa, era a festa de Nossa Senhora das Candeias, a apresentação do Senhor, teria abençoado a vela, né, essa vela sinal da luz, e por isso ao longo do caminho ele é surpreendido por Deus. Deus também nos surpreende a cada momento, quando a gente está aberto a esta graça. Quando nós percebemos essa presença do amor de Deus, a presença materna de Maria, como Deus nos surpreende. E à luz da nossa fé, Maria sempre nos mostra Jesus. Tenho certeza que ali naquele caminho, qual Camilo se converte, Maria mostrou Jesus na vida de Camilo. E aquela ferida que muitas vezes ele queria ir para o hospital para eliminá-la, ele termina a vida dizendo: bendita sois essa ferida, né? Então é interessante a gente olhar esse ressignificar da vida de Camilo à luz da fé. O senhor falando, eu lembro que o Mário também disse que Camilo, isso falando da conversão, desse processo, Camilo entrega no seu testamento espiritual tudo aquilo que há de bom nele, né? No seu corpo, na sua alma, no seu espírito, para Jesus Cristo primeiramente, mas sempre ligado, mas sempre também à Virgem Santíssima. Acho que para mostrar também que ela que o susteve, né, nessa longa caminhada. E aí eu me recordo também, numa das aulas do Senhor, que o Senhor falava assim: olha, a mãe esquece das suas dores para cuidar dos que sofrem. E aí também parece um pouco da experiência de Camilo, uma vez que ele era um homem com várias dores, não só a ferida, mas tinha o problema da úlcera no estômago, os calos nos pés, né, o problema da bacia, que nós chamamos as misericórdias de São Camilo, né? E ele de fato esquecia dessas dores para servir os que sofrem. Camilo chega ao hospital e diz: isso aqui é o jardim, né? Os doentes são as flores, que cada um de nós somos os jardineiros, né? E é interessante quando nós olhamos as realidades da vida e conseguimos dar um sentido, né? Um casal deve dar sentido ao matrimônio, um consagrado deve dar sentido à sua consagração, o seu trabalho deve encontrar um sentido.
O sentido da nossa vida é o que vai nos perceber cada dia mais a graça do amor de Deus e essa presença de Deus mesmo na nossa vida que nos faz transformar todas as coisas. E se a gente for olhar, Maria aprendeu a dar um sentido também na sua vida, né? Quando ela, nos afazeres cotidianos da vida, o anjo a surpreende, diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo, né? Ela é surpreendida por Deus. Mas quando ela se despoja, no princípio ela interroga: serei eu mesmo? Muitas vezes também nós fazemos da mesma forma, mas ela termina ali o seu diálogo com o anjo dizendo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E é interessante que Maria não fica em casa, mas já se coloca a serviço, né? Vai visitar Isabel. Acho que Camilo também, ele aprende quando ele pega a vida de Maria, esse trabalho, esse sair, este encontro do doente, que faz com que a vida seja transformada, né? E é interessante que eu acredito que muitos de nós sejamos religiosos camilianos, mas acredito que temos aqui muitos agentes da pastoral da saúde, né? Quando a gente apresenta-se diante do doente, o doente diz: que bom que alguém da igreja, que bom que alguém da comunidade vem me visitar. E é interessante que quando Maria chega com Jesus no ventre, a alegria também de Isabel: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Então, onde está Maria, está Jesus. E onde está Jesus, está Maria. Não há como separar, né, o filho da mãe, nem a mãe de um filho. Eu acho interessante que realmente essa pressa no cuidado marca muito São Camilo. Ele que saía de casa às vezes, ia nos domicílios, procurava tem uma narrativa de Catelli que ainda diz assim, que enquanto os outros irmãos foram para casa no inverno rigoroso, São Camilo ainda foi nas cavernas, né, nos buracos escuros, e de fato tinha encontrado um doente no meio de um amontoado de feno e estrume de animais, né? E São Camilo pegou e cuidou desse doente. Então, de fato, esse ímpeto do serviço, do cuidado, realmente eu acho que expressa bastante essa vivência também do amor mariano, né, na vida de São Camilo. Essa intimidade, né? O amor mariano, ele passa pela intimidade. E nós que seguimos a Cristo, nós somos convidados a essa intimidade. Intimidade com Maria, intimidade com Jesus, né? Mas num caminho contínuo, né? Não tem como eu separar, né? Mas esse caminho contínuo, pelas mãos de Maria, pelas mãos de Jesus, eu perceber essa graça do amor de Deus. Não sei se eu até estava lendo e hoje que eu fui ver. Tem uma citação também na espiritualidade camiliana do dicionário mariológico, e diz que justamente num dos termos do dicionário vai dizendo que essa vivência mariana é uma dimensão na vida de Camilo e não uma devoção, porque essa intimidade na vida dele é muito maior e expressa muito mais do que essa devoção que às vezes nós podemos ter. Eu achei interessante isso, eu nunca tinha percebido isso, que lá no dicionário mariológico cita São Camilo como essa dimensão mariana, né? Mais do que uma devoção. Sim. É interessante que quando o Camilo ele toma isso como essa dimensão da sua vida, essa intimidade mesmo com a mãe do Salvador, aquilo se torna algo importante e concreto na sua vida, né? E assim também é a nossa caminhada de fé, né? A gente tomar isso na nossa vida como uma dimensão da nossa vida, né? Para que a gente possa dar sentido a muita coisa e perceber a graça de Deus em tudo, no agir nosso, mas perceber que Deus também age em nós, né? Se Ele agiu em Maria, Ele também age em nós. E é porque, aqui a gente dá até mais um passo, porque Maria, ela quer ser então esse exemplo de igreja, né? Se nós formos lá ao pé da cruz, quando Jesus entrega a Maria ao discípulo amado, o discípulo amado a Maria, é esse cuidar de Maria, né? Cuidar de Maria, estamos cuidando de Jesus. E ali também é um testamento espiritual de Jesus, né? Porque Jesus preocupa com sua mãe, né? Por isso que ele diz a João: cuida da minha mãe. Então, quando esse cuidar de Maria é a gente cuidar daquilo que é de mais precioso de Jesus. E qual filho não preocupa com a sua mãe? Realmente é todos nós, não tem como, de fato. Pessoal, então é um pouco disso que nós também queríamos mostrar, né, sobre essa espiritualidade mariana, essa dimensão mariana da ordem, né, como tal.
Como eu disse, a gente preza muito, né, Padre, as datas marianas, a vivência das datas marianas, não só essas mais solenes, que é o início da ordem, a profissão solene de São Camilo de Leles, a sua conversão, mas nos dedicamos a um cuidado muito especial à Virgem Santíssima, né? Não só com as nossas orações e a nossa veneração, mas também no entregar nas mãos dela, sempre pedindo ao Cristo, mas entregando nas mãos da Mãe, aqueles com quem nós cuidamos, que nós servimos, né? E nós nos dedicamos a nossa vida. Padre, e para finalizar um pouco esse momento, né, de espiritualidade, vendo a vida de São Camilo, qual é a mensagem que o senhor deixa para todo mundo que está nos assistindo? Acho que aproveitando este mês de maio, esse mês dedicado a Maria, a pergunta que eu gostaria de deixar nesta noite é: que lugar Maria ocupa na sua vida? Né? Que lugar Maria ocupa na sua vida, na sua caminhada cristã, na sua intimidade? Certamente nós temos alguns vocacionados nos vendo, e uma bela devoção mariana faz-nos perceber a beleza de uma vocação, porque Maria foi a vocacionada por excelência, é aquela que aprendeu a dizer sim, até mesmo nas incompreensões da vida, ela disse sim, se abandonou em Deus. Então, ter Maria como lugar importante na nossa vida é um sustentáculo para que possamos cada dia mais aproximar de Jesus e, acima de tudo, aprender a servir, aprender a cuidar, aprender a amar, aprender a rezar. É assim que Maria nos ensina, né? E é interessante que ela nos ensina o caminho para chegar até Jesus. E a vida camiliana, o nosso carisma, é um dos caminhos: o caminho do serviço de Maria, o caminho do serviço da caridade, o caminho do serviço à entrega, o caminho do serviço ao cuidado. E Maria cuidou, Maria foi a mulher da caridade, Maria foi a mulher pronta a cuidar de Jesus. E hoje Jesus bate à nossa porta, enfermo, necessitado dos nossos cuidados. Então que a gente tenha esse despojamento e que a gente possa sempre se colocar a caminho. Então, para encerrar esse momento, nós vamos rezar a oração Nossa Senhora da Saúde, né? Saúde dos enfermos, e depois o Padre Leandro nos dá a bênção. Mas antes de nós começarmos a oração, já vamos nos despedir, né, Padre? Nós encerramos com a bênção. Então agradecemos a presença de todos que participaram, agradecemos por estar conosco nessas pequenas pílulas da espiritualidade de São Camilo, que nos ensina como nós devemos prestar atenção nos sinais de Deus na nossa história. Deus que marca a nossa história como um grande mapa, né, do tesouro, e nós temos que aprender a escutar esse chamado, essas marcações da mão de Deus como o caminho realmente rumo ao céu. Então que essa experiência de espiritualidade, espiritual, de olhar para a vida de Camilo, para que nós possamos ver a nossa própria vida, possa continuar ajudando vocês a traçar, né, a encontrar esse caminho traçado rumo ao céu. Então, que Deus seja sempre louvado na vida de cada um de vocês, que nesta noite nos encontramos aqui virtualmente para meditar, para rezar, né? Eu gosto muito de uma frase do documento de Aparecida, que diz assim: permaneçamos na escola de Maria. Para que possamos permanecer na escola de Maria, aprender dela cada dia mais. E depois, você possa também partilhar com outras pessoas a sua experiência com Maria, você possa divulgar, levar o nome de Maria a tantas pessoas, para que ela seja cada vez mais conhecida, amada, e a partir dela chegarmos até Jesus. Ó Mãe de misericórdia, Senhora da saúde, que servindo tua prima Isabel em suas necessidades e permanecendo firme ao pé da cruz de teu filho agonizante, manifestaste na bodas de Caná tua grande sensibilidade para conosco. Ouve a voz e o clamor de todos os teus filhos enfermos, que recorrem a ti com a certeza de encontrar a uma mãe que os acolhe e assiste. Intercede, Mãe querida, para que teu Filho cure nossas enfermidades, transforme nossas lágrimas em oração
e os nossos sofrimentos em momentos de crescimento. Converta nossa solidão em contemplação e nossa esperança em esperança. Fortaleça-nos na hora da agonia e transforme nossa morte em ressurreição. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Senhora da Saúde e do glorioso São Camilo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Saúde e paz. Saúde e paz. Até o próximo dia 14.